Bom dia, boa tarde a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, vou ler no versículo 16. O versículo 16 é o próprio Jesus falando, 16 significa o leão da tribo de Judá. Que Jesus ele é o sétimo Espírito de Deus. Então, o sétimo Espírito de Deus com os outros 9 mandamentos dá 16. Que é o leão da tribo de Judá. Jesus ele é os 10 mandamentos. E assim diz a palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ó, você vê o perigo do falso profeta: engana você e a destruição vem. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação tempestade do Senhor, uma tempestade penosa, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandeis esses profetas, olha o que Deus está falando, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Entendeu? Aqui é o versículo 21. 21 simboliza o que? O touro do sacrifício, que é o próprio Jesus. Jesus que foi levado como novilho ao matadouro. Versículo 21, ó. Ele falando, ó, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Versículo 22. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então aqui Deus não é preocupado. Porventura Deus é só Deus de perto, não é Deus de longe? Deus está dizendo que Ele está em todos os lugares e opera em todos os lugares. Não precisa ficar falando mentira. E esses profetas falsos, quando você vê Israel está naquelas tragédias, aquelas guerras, aqueles assassinatos, aquelas coisas ruins, que lá é maldição que está sobre o país. Desde o holocausto, tudo, que eles entregaram a Cristo, entregaram vários profetas, vários sacerdotes, mataram homens que verdadeiramente era príncipe de Deus. Porque a palavra Israel não significa que Deus é Deus daquela nação Israel. Quando fala Israel, tá falando, quando você fala Deus de Israel, você está falando Deus de príncipe. Deus de príncipe. Você fala que Deus é Deus daquele que segue os princípios dele. E os princípios dele são os 10 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Entendeu? Então, se você obedecer Jesus Cristo e seguir os 10 mandamentos, você está seguindo os princípios de Deus. Então, você se torna príncipe de Deus. Porque Jesus é o mandamento do sábado, que é o sétimo dia, que é Jesus é o sétimo Espírito de Deus. Com os outros 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Então, os mandamentos é o caminho, a verdade e a vida. Os mandamentos é Jesus. E assim está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. 23 fala a profecia sobre o Messias. O 23 significa as duas igrejas que guardou os 10 mandamentos, dá 20. Com o 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando as duas igrejas. Então, Jeremias capítulo 23 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para as duas igrejas. Isso é somente para os príncipes de Deus que está falando. Que aqueles que não são dele não dão ouvido à sua voz. Amém? Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos. Orai e vigiai. Ore por